bom? Pastor Samuel. Glória a Deus. Graça e paz ao povo de Deus, amém? Estamos aqui mais uma vez com esse propósito de adorar a Deus. E eu falo com muita propriedade. Não sei por que Deus nos ama. Eu costumo dizer sempre que Deus tem um estranho prazer de conversar conosco, de nos ouvir, de falar com cada um de nós que temos tantas falhas. Somos seres mortais, limitados, homens e mulheres de pequena fé, porém, temos aquilo que é mais importante e precioso na vida de um homem e de uma mulher, que é a presença de Deus. Alguém hoje chegava para mim, me chamava e falou: eu queria ser igual a você. E eu falei para ele: eu queria ser igual a você. Essa pessoa disse: você me conhece direito? Eu falei: conheço. Você sabe que o que eu faço da vida? Eu falei: sei. E essa pessoa disse: você sabe que eu tenho sede demais? Muita sede pelas drogas? Eu falei: sei. E que admiração, qual a sua admiração por mim, por ter sede, por eu ter sede pelas drogas? Eu falei: você só está tendo sede pela coisa errada. Essa sede que está no seu coração deveria ser a sede por Jesus e não pelas drogas. E se eu tivesse a metade dessa sede que você tem pelas drogas, se eu tivesse por Jesus, eu tenho certeza que eu seria muito mais uma potência na mão de Deus. Ele começou a chorar e disse: eu vou procurar Jesus. Eu vou transferir essa minha sede que eu tenho para as coisas erradas para dedicar a minha vida ao Mestre. Eu falei: você precisa fazer isso. Irmãos, aproveitando, pegando carona aqui com a pastora Yara, eu quero apenas trazer 2 versículos, eu serei breve, prometo a vocês, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 1, 1, 2 e o 3. Aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, versículo 2 e versículo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, preste atenção no que eu vou ler. Amém? Que nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. E versículo 3, por fim, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu quero, em poucas palavras, falar sobre fé. Eu já falei isso aqui em outra ocasião. Mas eu sou sempre procurado por irmãos durante a semana, na qual eles me pedem para que eu o ajude em oração para que eles tenham mais fé. Eu já falei isso aqui para vocês. Isso continua. Pastor Samuel, me ajuda em oração para que a minha fé possa aumentar. E 2 respostas eu dou. A primeira: não tenho como te ajudar em oração para que a sua fé venha crescer. Porque ninguém
uma fé crescida por intermédio da oração. Não é por orar que vai aumentar a sua fé. A oração, ela faz quase tudo na vida do crente. Eu costumo dizer que nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Devemos orar ou estar em contínua oração, orando todo o tempo. A Bíblia aconselha isso. Mas existem coisas que a oração não funciona. Uma delas é na tentação. Você não pode orar na tentação. Eu não aconselho você a fazer isso. Porque nós temos exemplos bíblicos do próprio Jesus, quando ele, após orar 40 dias e 40 noites, não é isso? Orar, jejuar. Após a oração, ele foi tentado pelo diabo. E nesse período de tentação, ele não orou. Ele usou a palavra para assim alcançar a sua vitória. Ele usou a palavra para repreender o maligno. Um outro exemplo está José do Egito. Eu acredito que era um homem que tinha esperança, vivia clamando a Deus, porque para passar o que ele passou e alcançar a vitória somente por meio da oração. Mas quando foi no momento em que ele foi tentado, ele não orou, ele fugiu, porque ele sabia que não adiantava orar, ele tinha que sair fora daquela situação. E a própria Bíblia ensina: orai para não entrar ou cair em tentação. Orai para não entrar, porque uma vez que você está nela, eu sempre falo, uma das orações mais difíceis é quando você está com muita fome e alguém coloca um delicioso prato de comida na sua mesa, você vai orar. Você não consegue orar direito. É uma tentação que está diante de você. A única coisa que você consegue é dar graças a Deus e se alimentar. Porque se você for fazer uma longa oração e se alguém estiver perto de você, vai ficar até chateado, porque você está esticando a oração porque a pessoa está com fome. Então, irmãos, eu quero dizer isso para vocês. E uma outra coisa que não funciona é você orar para pedir que Deus aumente a sua fé. Porque a fé não vem pela oração. Por onde vem a fé? Pelo ouvir. E ouvir da palavra. Por isso que eu cheguei para um grupo jovem, quando eles falavam: eu não gosto muito de ler a Bíblia. São letras pequenas. São muitas letras, parece um formigueiro. Eu falei: se você não consegue ler, pelo menos ouve, presta atenção na palavra, naquilo que está sendo pregado, para que você possa ter um acréscimo de fé. Presta pelo menos atenção, escuta a palavra, já que você tem preguiça de ler a Bíblia, então escuta as pregações. Aí é alimento para a sua alma. Então, irmãos, uma das minhas respostas é: Deus não acrescenta a fé por meio da oração. Eu entendo assim. E a outra que eu pergunto é: para que você quer uma fé maior? Para Deus abençoar a minha vida, para me alcançar meus objetivos, meus propósitos, meus planos, meus sonhos, meus projetos. E eu falo: e quem disse que você precisa ter uma grande fé para receber as bênçãos de Deus? Para que você quer uma grande fé se não usa nem a pequena que você tem? Eu já falei isso aqui, eu quero novamente trazer, irmãos, aos nossos corações, para que nós venhamos ter a convicção disso. Porque a fé não vem do tamanho. Assim mesmo, alguém, quando chega na igreja, é muito usado. Vocês viram aqui a pastora Yara orando, aquela coisa toda, tremendo isso. E alguém sempre fala assim: eu queria ser igual a pastora Yara, eu queria ter uma dosagem do Espírito Santo maior. Assim como ela tem, eu gostaria de ter.
Ou como outro irmão que sobe aqui, quando ele começa a orar, a falar, a pregar, alguém fala assim, eu queria ter a dosagem do Espírito Santo que aquela pessoa tem. Mas, irmãos, eu volto a dizer, a dosagem do Espírito Santo é igual para todos. Mas cada um, não é isso? Cada um usa, cada um desenvolve do jeito que ela consegue fazer. É isso que nós temos que entender. Todos nós temos a mesma dosagem do Espírito Santo. Cada um de nós temos uma chamada. Agora, quando nós colocamos em prática, aí nós vamos cada vez mais nos aproximar de Deus. E cada vez mais seremos usados poderosamente pelo Espírito Santo. É por isso que eu sempre digo que quem está no primeiro amor, quem se converte, como essa pessoa é dedicada, como ela se entrega a Deus, como ela se destaca. Se ela continuar fazendo isso todos os dias, todos os momentos da sua vida, ela será uma potência nas mãos de Deus. Mas tem uma hora que ela para, ela estaciona. Mas eu volto a dizer, é a mesma dosagem do Espírito Santo. Nós é que temos que desenvolver isso em nossas vidas. E a fé, irmãos, nós não precisamos de uma grande fé para Deus abençoar nossas vidas. As promessas de Deus para nossas vidas não é porque nós temos grande fé, mas é porque nós exercemos a pequena fé que nós temos. Passamos o ano de 2025, quantas pessoas reclamando da vida, quantas pessoas lamentando. Tem gente falando 2025 para mim, eu quero esquecer desse dia. Mas para mim 2025 foi um ano de experiência, de aprendizado. Foi um ano na qual Deus me mostrou muitas coisas. E eu sei que em 2026, tudo aquilo que eu não recebi em 2025, eu irei receber em 2026. Porque eu sei que as promessas de Deus na minha vida irão se cumprir. A aparência de uma derrota hoje é o prenúncio de uma grande vitória. Então aquilo que nós estamos passando hoje, por dificuldade, por privações, as adversidades da vida, é simplesmente uma forma que Deus usa para que nós venhamos exercer a nossa fé e colocar em prática para que venhamos alcançar de Deus as suas bênçãos. Me faz me lembrar que todas as vezes que o povo hebreu, que o povo de Israel ia para o exílio, eles chegavam lá como escravos. Quem olhava para ele via escravos. Vocês agora vão sofrer, serão escravos. Não irão mais sair daqui, não tem mais data de saída. E sabe o que eles faziam? Eles entendiam que aquilo ali era uma vontade suprema de Deus na vida deles, para que eles pudessem aprender algo aonde eles estavam. E eles pegavam de melhor, mesmo sendo tratados como escravos, eles não aceitavam isso na vida deles. Eles começavam a aprender, tanto da terra, cultura, as ciências, filosofia. Eles começavam a cada exílio deles, eles iam buscando entendimento e conhecimento. Hoje é a potência que é. Um povo que não chega a 10 milhões de pessoas, mas é uma das maiores potências da face da terra. É o do povo mais rico da terra. É isso que nós temos que entender. Que aquilo que vem sobre nossas vidas, as adversidades, é uma escola para nós, na qual Deus está nos colocando, para que nós venhamos aprender a exercer a nossa pequena fé. E usando e exercendo a nossa pequena fé, nós iremos ver as mãos de Deus direcionadas sobre nossas vidas, derramando bênçãos sem medidas. Eu creio nisso. Alguém me pergunta, eu aprendi isso com alguém, eu falo, defina a fé. Eu falo, a fé é simples. Primeiro você coloca o pé. E Deus depois coloca o chão. É certeza, irmão. É convicção de que Deus está no controle da sua vida. De que Deus é aquele que está apenas nos capacitando para receber algo extraordinário lá na frente. Então não devemos nos queixar das adversidades, mas entender que isso é um mover em nossas vidas para que a nossa fé venha a ser manifestado para a honra e glória do nome do Senhor. E precisamos disso.
Pastor, não tenho muita fé. Não precisa ter muita fé. Apenas usa o que você tem e você verá Deus agindo na sua vida. É isso que nós temos que entender. Nós não temos muitos exemplos de grande fé, não ser 2 na Bíblia. Mas temos muito mais de convicção, de atitudes, de pessoas que o próprio Jesus falou, homem de pequena fé. Não falou de grande fé, de pequena fé. Homem de pequena fé, mas que andou sobre as águas, que a sombra curava, que em suas pregações 3.000, depois 5.000 almas era o total que havia se convertido. Homem de pequena fé, que entrou para a história como a Bíblia vai dizer que homens que o mundo não é isso? Eram homens que entraram para a história. Que o mundo não merecia esses homens, devido às suas convicções. Homens que o mundo não eram dignos. É isso que Deus quer que nós façamos, irmãos. Que nós venhamos exercer a nossa fé. Cada um de nós, que nós venhamos usar exatamente aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E nós, na medida que nós vamos usando a nossa fé, nós iremos ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre nossas vidas em todas as áreas. Nós temos aquele caso de Miriam. Eu acho interessante, eu sempre falo isso, que Miriam, após passar, não é isso, pelo mar, ela viu o mar se abriu, eles passaram com os pés enxutos. E o que Miriam fez? Do outro lado, ela cantou, dançou, pegou o seu pandeirinho, cantou, e foi uma coisa tremenda, não é isso? Depois da vitória, até eu estou criticando Miriam porque foi um ato bonito. Mas depois da vitória, irmãos, precisamos fazer isso antes de ver vitória em nossas mãos. Se Miriam tivesse feito isso antes, mesmo não vendo o mar se abrir, mas se ela tivesse já começado a cantar o hino da vitória, pode ter certeza que a história dela, nesse momento, seria algo muito mais extraordinário. Então é isso que nós temos que entender. Eu não vejo nenhuma mão em forma de uma nuvem. Eu não vejo nenhum sinal. Mas eu sei que a minha vitória vai chegar, porque aquele que prometeu é fiel para fazer cumprir todas as suas promessas em minha vida. Eu não preciso ver sinal, eu não preciso ver as mãos de Deus, mas eu sei que Ele está comigo e que Ele irá me abençoar. É isso. Porque você tem uma grande fé, pastor Samuel? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Talvez se eu tivesse uma grande fé, eu não estaria mais aqui, já estaria na glória. Mas a pequena fé que eu tenho que exercer. A pequena fé que eu tenho, que nós temos que colocar em prática. É isso. É uma semente que você está plantando. E quem vai dar o crescimento é o próprio Deus. Então a tua semente de fé, quando você coloca na boa terra, deposita aos pés do Senhor, você pode ter a certeza que aquele que prometeu vai cumprir na sua vida todas as promessas. Todas as promessas. Porque Ele prometeu e Ele não esquece daquilo que Ele prometeu em nossas vidas. Deus levou 14 anos para voltar a falar com Abraão após Abraão ter tentado, ou Sara, dado uma ajudinha para Deus. Foram 14 anos de silêncio de Deus na vida de Abraão após o nascimento de Ismael. Não era esse o plano de Deus. Deus não queria isso. Mas Sara tentou dar uma ajudinha porque já não tinha mais condições de ser mãe, entendeu ela? Então ajudou Abraão, deu uma ajudinha, tentou dar uma mãozinha para Deus. E foram 14 anos. Sabe o que é 14 anos sem falar com Deus? Sem ouvir a voz de Deus? Na expectativa de querer ouvir Deus e não conseguir. Mas depois de 14 anos, Deus aparece a Abraão e diz: eu vim cumprir a promessa na sua vida. Eu não esqueci de você. Eu não desisti de você.
As promessas irão ser cumpridas na sua vida. E hoje nós vemos o milagre de Deus, que é o povo de Israel, conforme eu disse, uma das nações mais importantes da terra. Porque Deus não esquece das promessas que Ele faz para nós. Ele não esquece. A nossa hora vai chegar. Pode ter certeza, irmão. E eu tenho certeza, estamos encerrando 2025. Talvez para alguns aqui, com lutas, com tristezas, com dor. Perdemos muito entes queridos, perdemos amigos, perdemos membros da família. Mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo coopera. Pode ter certeza que 2026 será um ano diferente para nossas vidas. E isso se você crer. É por isso que eu gosto desse ministério. Eu converso sempre com o pastor Paulo, meu amigo de muitos anos, vocês sabem disso. Irmãos, a pior coisa que tem, eu vou dizer uma coisa, é você estar ao lado de alguém desanimado. Ao lado de alguém desanimado. Alguém que chega para você e fala assim, não vai dar certo. É de mal a pior. Aquilo que você espera, desiste. Porque o mundo jaz no maligno, é de mal a pior, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Liderança que só pensa para baixo, que só pensa negativo. Mas quando você está ao lado de alguém que diz assim, vai dar certo sim, continua buscando. Porque foi exatamente na maior escassez do mundo, aonde Deus levantou um homem chamado José e mandou ele para o Egito e mudou a história do Egito. No momento de maior dificuldade do mundo, aonde a fome predominava, o Egito enriqueceu por causa de um homem. Apenas um homem que levou a palavra de Deus e mudou a história do Egito. Se tornou a maior potência do Egito. É isso. Apenas um homem. Então se você acreditar, se você falar, Senhor, eu tenho uma pequena fé, mas a pequena fé deposita em toda a você. Não vou depositar no homem, não vou depositar em ninguém. Entrego aos teus pés. E eu creio que as suas promessas irão cumprir em minhas vidas. Pode ter certeza que ela irá cumprir. É só você exercer a tua fé. Porque, irmãos, a fé é exatamente isso. Coloque em prática. Usa a tua fé. Faça disso uma rotina de sua vida. Acredita nisso. Pratica a fé. Assim como nós praticamos o perdão, que o perdão, quando nós queremos liberar o perdão para alguém, nós falamos, tem que ser falado. Ah, mas eu quero perdoar, eu não consigo, eu tenho mágoa no coração. Nós temos muitos crentes que têm mágoa no coração. E a única forma que tem para liberar o perdão é pronunciando. Porque você vai estar simplesmente calando o inferno. Nós temos uma passagem interessante na Bíblia. Foi quando que Pedro falou que morreria, não é isso? Com Cristo. Eu morro por ti. Vou com você até onde for necessário. Mas eu não te deixo. E Jesus falou, antes que o galo cante, não é isso? 3 vezes me negará. E 3 vezes Pedro negou. Estava em Pedro um projeto tremendo do reino de Deus na vida desse homem. Deus tinha planos com Pedro. Porque foi Pedro exatamente aquele que confirmou a pré-inauguração da igreja, porque eu creio que a igreja foi inaugurada exatamente no dia de Pentecoste, onde houve a descida do Espírito Santo, aquela manifestação tremenda. Mas a pré-inauguração foi quando Jesus perguntou, o que dizem as pessoas aí fora ao meu respeito? E uns disseram, uns falam que você é enganador, profanador, um dos profetas, Jeremias, Elias, João Batista, cada um falava uma coisa. E Jesus não estava muito preocupado com o que as pessoas falavam a respeito dele, mas sim aqueles que estavam com ele dia a dia. E ele perguntou, e vocês? E vocês, o que vocês dizem? Quem eu sou? Aí Pedro tomando a frente diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro falou isso, eu acredito que Jesus deu um sorriso de orelha a orelha e disse, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Irmãos, foi tremendo isso. E Jesus finalizou dizendo, sobre esta
esta pedra, ou seja, isso que você falou agora, que é a pedra fundamental, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Foi Pedro. Olha o projeto de Deus na vida dele. Pela palavra de Pedro, a pré-inauguração da igreja, acredito eu. E de repente, Jesus fala, agora vamos voltar até Jerusalém, porque eu vou ser entregue à morte. Aí Pedro disse, não, Senhor. Chamou a atenção de Jesus e disse, você não vai. Você não precisa morrer. Aí houve aquela repreensão de Jesus a Satanás, que estava usando a boca de Pedro. Mas eu quero dizer, irmãos, que quando Jesus falou, antes que o galo cante, 3 vezes me negará, Pedro negou a Jesus. Aparentemente, o inferno venceu. O projeto de Deus na vida de Pedro tinha acabado. Negou a Jesus. Jesus morreu. E com ele talvez tivesse morrido o plano de Deus na vida de um homem chamado Pedro. O inferno estava feliz com isso. Mas Jesus, ao ressuscitar, ao encontrar Pedro, o mesmo cenário que Pedro negou em uma fogueira, não é isso? Ali estava tudo montado. Como 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacentai as minhas ovelhas. Continuou a conversa, eles estavam conversando, prosseguindo, de repente Jesus cortava a conversa e perguntava, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacentai as minhas ovelhas. E continuou a conversa, de repente Jesus interrompeu a conversa e olhou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Apacentai o meu rebanho. Sabe o que é isso, irmãos? 3 vezes negou. 3 vezes foi liberado perdão. 3 vezes Pedro negou ao mestre. 3 vezes o mestre liberou perdão na vida dele pela palavra. É isso que nós temos que aprender. Então, irmãos, as coisas, o perdão é pela palavra. E a fé é pela sua determinação, pela sua atitude, pelo seu comportamento, por aquilo que você vai fazer para o reino. Quando você toma uma decisão de fazer e dizer, Senhor, eu vou exercer a minha pequena fé. E eu sei que essa pequena fé vai fazer com que os céus e terra se movam em meu favor. E isso acontece. É isso que vocês precisam. Exercer a pequena fé que vocês têm. E vocês podem ter certeza. Grandes coisas acontecerá na vida de vocês. Amém? Que Deus vos abençoe nesta noite. Que Deus possa derramar sobre a vida de cada um as bênçãos sem medidas. Eu quero orar por vocês. Convido vocês a ficarem de pé. Em nome de Jesus. Estarei passando o microfone aqui à direita. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai amado, soberano, eterno, Deus de infinita misericórdia, te louvamos, ó Pai, pela tua presença sobre este lugar. Te louvamos, ó Deus querido, porque tu tem falado com cada um de nós de uma forma tão carinhosa, tão especial. Meu Deus, somos homens e mulheres de pequena fé. Não temos grande fé. Admitimos e reconhecemos isso. Mas sabemos que com essa pequena fé que nós temos, grandes coisas alcançaremos, ó Deus querido, por intermédio dessa pequena fé. Porque tu não espera homens e mulheres de grande fé, mas que venha exercer essa pequena fé. E é o que nós queremos fazer nesta noite. Ensina-nos a praticar a fé. Ensina-nos, ó Deus querido, a fazer aquilo conforme a sua vontade. Mostra-nos o caminho. Abre nosso entendimento para que nós venhamos alcançar as suas promessas e as suas bênçãos em nossas vidas. Ó Deus, ao sairmos daqui, que não venhamos sair da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui impactados pela sua palavra, pelo seu poder, com convicção de que se nós
usarmos essa pequena fé, grandes coisas acontecerão em nossas vidas. Por isso, meu Deus, essas são as bênçãos que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém.